O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá a vida. A carne e não o Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Versículo 68 do capítulo 6 de São João. Finalização do discurso de Jesus sobre o pão da vida. Para chegarmos a tocar nesse ponto, gostaria de com vocês dar uma olhadinha ali para a primeira leitura tirada do livro de Samuel, de Josué. Visto que, tendo reunido em Siquém as tribos de Israel, convocado os anciãos, os chefes, os juízes, os magistrados, tendo convidado todos eles, a pergunta é simples: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses, a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e à minha família, nós serviremos ao Senhor. Bem simples, mas muito complexa essa cena. Sabem por quê? Nós imaginamos assim, imediatamente, como fica na nossa cabeça, inclusive na narrativa. É que reuniu-se todo mundo, aí imediatamente todo mundo disse: não, nós vamos também servir ao nosso Senhor. Não é assim que a gente imagina? Porque o povo responde, segundo a narrativa do livro de Josué: longe de nós abandonarmos o Senhor, muito longe de nós para servir a deuses estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo, foi Ele é quem nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão.
Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Nós imaginamos que num determinado momento todo mundo junto fala isso e todos então vamos caminhar com o Senhor. Não é isso que fica na nossa cabeça? Mas não foi assim. E não é assim. Permitam-me trazer algumas cenas bem interessantes. O que provavelmente acontece nesse contexto é que pouco a pouco, com o passar do tempo, o povo de Deus começa a perceber que vale realmente a pena caminhar com aquele que os conduziu ao longo da história. E aí então, servindo ao Senhor, começam a trilhar um caminho de fidelidade. Isso leva um tempo, porque eram pelo menos 12 grupos diferentes, com cabeças diferentes, com temperamentos diferentes, com estilos diferentes, igual a vocês e eu. E aos poucos eles vão se aglutinar e vão se unir a partir de uma coisa: quem realmente nos deu liberdade, felicidade e caminhou conosco. É com Ele que nós vamos caminhar e por causa dele que nós vamos caminhar juntos. Eu quero trazer uma cena muito simples aqui que vocês vão entender rapidamente. Já viram aquelas famílias grandes onde todo mundo se reúne no final do ano, ou então de tempos em tempos, ou semanalmente, na casa de um membro da família, ou a mãe ou o pai? Aí todo mundo se une. Aí fica lá, faz aquela festa, depois todo mundo vai embora. Melhor ainda quando vai para casa, faz as coisas, depois limpa tudo e vai embora e não deixa nada de despesa para os outros e nem de coisa para limpar. Melhor ainda. Quando essa pessoa morre, cada um vai viver a sua vida e raramente se vêem no dia do velório de um. Ou na família de vocês, os casos são diferentes? Sim ou não? Não, é igual? Gente, eu achava que era só no meu canto. Sabem por que eu estou falando isso? Porque as tribos se unem ao redor do Senhor para dizer: nós vamos caminhar com Ele. Entretanto, provar e ver quão suave é o Senhor exige de nós mais do que simplesmente falarmos que nós vamos estar com Ele, porque palavras são palavras e sempre somente serão palavras lançadas como o ar que sai de dentro de nós para significar tantas coisas, mas não significam nem sempre o nosso compromisso. Porque antigamente o homem valia o seu fio de bigode, hoje não está valendo nem a sua assinatura. Diga-se de passagem, o período eleitoral no qual nós entramos. Assim, então, nós vemos uma coisa muito simples. Por que é tão importante olharmos para Josué e olharmos para aqui? João, capítulo 6, versículo 68. E 69, eu vou pegar o 69 também. Sabem por quê? Porque os discípulos que andavam com Jesus, andavam com Ele por causa, muitos deles caminhavam com Ele por causa daquilo que iriam receber dele. Outros caminhavam por aquilo que poderiam conseguir com Ele. Mas quando Ele diz: comer a minha carne, beber o meu sangue, que significa aquele que não assumir, não interiorizar, não trazer para dentro de si como sustento a minha vida para a vida dele, não pode me seguir.
mais do que simplesmente comer a carne, ou mais do que simplesmente beber o sangue, é simples entendermos tudo aquilo que a gente come, tudo aquilo que a gente bebe vai para onde? Para dentro da gente. E quando passa para dentro da gente, sendo transformado, passa a fazer parte da gente. Então, comer a minha carne e beber o meu sangue é assumir a minha vida em si. Mas qual vida que é? A vida marcada pelo sangue que se entrega? Qual vida que é essa? É aquela vida que na limitação do espaço, do tempo, nas dificuldades de conviver com as pessoas, assumiu algo muito maior do que simplesmente se satisfazer. Porque a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, pegando João capítulo 1, versículo 14, desde o princípio foi sempre deixar com que Deus se mostrasse na menor parcela de um gesto humano. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, caminhou conosco. Essa vida que mostrou Deus. Uma vida que no cotidiano se comprometeu numa entrega cotidiana que teve como ponto máximo a elevação na cruz. E muitos não quiseram isso. Porque é exigente, afinal de contas, por que eu não posso pensar só em mim? Eu mereço ser feliz. Dane-se o mundo, mas eu mereço. Eu. Aí, obviamente, alguns vão pensar assim, não, o padre está querendo dizer que a gente não pode procurar felicidade. Não, minha querida. Não estou querendo dizer que a gente não deve procurar felicidade, não. Eu só acho que a gente procura ela longe demais, a gente se esquece que ela está no agora. Porque, como diz uma música, a felicidade está no caminho, não no final. O que isso tem a ver? Simples. Jesus apresenta com simplicidade. Quem não quiser assumir a sua vida comigo e em si colocar a minha vida, não entendeu nada. É por isso que eles falam. Então nós não devemos pensar em nós não podemos procurar somente aquilo que no comum da história todo mundo quer, então não quero seguir esse homem. E vocês também não querem ir? A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. E aqui eu finalizo, com bastante simplicidade. Os discípulos de Jesus fazem eco numa coisa muito simples daquilo que está lá na Assembleia de Siquém. Quem não reconhece o ponto de convergência, o ponto de unidade para viver todos os dias, mesmo nas adversidades da história, não vai entender nunca o que significa seguir Jesus Cristo. Porque na Assembleia de Siquém era só reconhecer, nós queremos a vida, e Ele nos garante a vida. O caminho que Jesus nos apresenta é um caminho de vida, mas não é uma vida que nós iremos ganhar de graça, é uma vida que nós iremos construir ao redor daqueles ou daquele que realmente tem o maior valor e é o nosso ponto de ligação. Como, por exemplo, aquela experiência bem simples de chegarmos na casa da vovó, todo mundo junto, fica todo mundo feliz. Quando a vovó vai embora, os motivos de estarmos juntos sempre se dissipam e cada um cuida da sua vida. Talvez seja exatamente esse o problema que nós temos hoje no nosso modo de nos comportar como igreja. Porque cada um está sempre se esquecendo de quem deve ser o molde, ou melhor, o objetivo e a fonte de nossa unidade, de nosso viver, de nosso caminhar, do nosso falar, do nosso pensar. Quem realmente deve ser o motivo para cada dia?
Porque quando o motivo é cada um, tudo pode ser justificado. Ou não? Então, meus caros, assumir a vida de nosso Senhor Jesus Cristo em nós, para que nós possamos entender o que é dar valor a cada minuto que temos de vida, não só porque nós estaremos bem, mas porque nós viveremos bem. E viver bem não significa não ter as dificuldades, significa perceber toda a riqueza e todas as qualidades de cada segundo. Os discípulos não entenderam em um determinado momento isso. No entanto, que eles... Podem pegar o capítulo 6 de novo, leiam novamente. Senhor, nós estávamos à sua procura. Quando foi que chegou aqui? Jesus disse, vocês estão me procurando por aquilo que querem receber. Vocês não estão me procurando por mim, por quem eu sou. Agora, os discípulos na boca de Pedro dizem, nós queremos continuar contigo por aquilo e por quem tu és, não por aquilo que nos oferece. Por quem tu és. Será que nós realmente somos homens e mulheres que caminham dizendo que cremos em Cristo porque Ele realmente é a parte mais importante do nosso viver? É a parte mais importante do nosso viver. Carregamos todos os dias. Por exemplo, eu tenho certeza que a mãe que está aqui e que deixou os filhos com alguém para cuidar por alguma situação, pelo menos, do momento que saiu de casa até aqui, já pensou neles 10 vezes. Ou não? Até aqueles bebezinhos que já têm 50 anos, que vocês colocam um pratinho na mão deles? Ou não? Porque quando se tem alguém que é tão precioso, não o deixa-se num lugar, carrega-se dentro de si. Será que o Senhor ocupa esse lugar em nós?